Olá, sejam bem-vindos ao programa Conversas Temáticas. Nesse primeiro episódio, a gente vai ter uma entrevista com a professora doutora Valéria. Esse programa vai se basear em entrevistas com professores da nossa instituição, onde cada professor vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, antes de chegar ao Instituto Federal, no Instituto Federal, vai falar um pouquinho sobre os seus temas de pesquisa, materiais que ele gostaria de passar para vocês, para que vocês se interassem das informações e dos estudos dele. E nesse primeiro episódio, a doutora Valéria, então, já está aqui com a gente e vai começar a nossa entrevista. Então, vamos nessa. Muito bem, então, pessoal, a gente está aqui com essa excelente professora, colega de trabalho, professora doutora Valéria Luqueta. Valéria, primeiro, é uma satisfação enorme, eu ser entrevistador, é uma honra. E você fazer parte da nossa primeira entrevista desse canal, desse programa que a gente está propondo. Bom, eu gostaria primeiramente de saber, então, sobre o seu histórico profissional, né, e o seu histórico profissional aqui no Instituto Federal de São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigada, eu agradeço a você, Emiliano, e ao Henrique de participar desse primeiro quadro, né, de entrevistas. Né? Tenho muita satisfação de ter vocês como colegas de profissão, né, de trabalho e dividir as mesmas... Angústias? Hoje angústias, né, mas alegrias também, né, a nossa preocupação com a educação, o nosso comprometimento, né, eu sei tanto você como o Henrique que a gente tem as mesmas formas de pensar a educação, né, então eu fico muito satisfeita, né, de ter colegas como vocês e estar integrando essa primeira entrevista de vocês. Ingresso no IFE foi a partir de 2012, trabalhei com várias disciplinas, né, então assim, não dá nem para listar, porque a gente corre tudo, e o corre tudo é assim, quando a gente trabalha em faculdades particulares, principalmente, a gente não é dono da disciplina, né, então a gente trabalha com todas elas. E, na verdade, eu falo que isso foi uma satisfação para mim, no começo é muito trabalhoso, mas é uma satisfação da gente olhar a matemática não como disciplinas, mas como um todo. Então, eu consigo olhar o cálculo junto com a álgebra linear, junto com a álgebra, o cálculo numérico, a gente começa a ter uma visão mais ampla da matemática e não só aquela fragmentada de cada disciplina, né? Então, eu sou professora de álgebra, eu só trabalho com a álgebra. Não, quando a gente trabalha com tudo, a gente acaba tendo uma visão mais global, né? Então, eu vim do particular com essa visão, e dentro do IFE a gente também acaba pegando disciplinas que nem sempre é daquela nossa área de formação, no sentido assim, como todos nós fizemos licenciatura em matemática, né? Então, eu sou licenciada em matemática, e depois, durante a minha graduação, trabalhei tanto com educação, como fiz várias iniciações na área da própria matemática, para me aprofundar. E aí, quando eu terminei a graduação, foi meio que automático eu ir para o mestrado, mas eu fui para o mestrado da matemática, na área de álgebra, né? Mais especificamente na álgebra de grupos, né? Fiz o meu mestrado, terminei o mestrado, fui trabalhar. Não quis ingressar no doutorado. Eu falei, não, eu preciso ganhar mais experiência para poder falar sobre a matemática, né? Então, a angústia de só estudar e querer compartilhar, né? E aí eu entrei. Aí a gente começa a dar um monte de aula, né? A gente começa a trabalhar e começa a se lotar de aula. E aí o plano do doutorado foi se adiando, né? Foi se adiando. E quando eu entrei no IFE, foi justamente quando eu estava voltando a fazer o doutorado. Na verdade, eu tinha um semestre antes feito uma disciplina na USP como aluno especial, no doutorado em matemática, né? Para tentar ingressar. E eu estava ingressando naquele ano. E aí eu não consegui conciliar o doutorado com as disciplinas que eu tinha e meus horários, né? E aí abandonei, mas me dediquei a lecionar. A gente, como professor, eu digo, a gente está sempre pesquisando. Não adianta você falar assim, eu só dou aula. Eu não só dou aula. Eu dou aula e pesquiso. Toda vez que eu vou dar uma disciplina, eu penso, o que eu posso mudar em relação àquilo que eu já dei, ou quando eu vou pegar uma disciplina nova, como eu organizo essa disciplina, né? Então, a gente está sempre pesquisando, né? A gente está sempre tentando se atualizar, né? Pelo menos
é a minha forma de lidar com a docência, né? Eu falo que a gente está o tempo todo nesse movimento de aprendizagem, né? E aí, depois, no IFE, eu trabalhei com estágio, trabalhei com álgebra, trabalhei com cálculo, tanto na licenciatura como nas outras áreas que a gente tem, nas engenharias, tecnologia, no ensino médio, né, no técnico também, né? E depois de um tempo no IFE, eu resolvi fazer o doutorado na área de educação matemática, né? Então, porque, na verdade, eu sempre gostei muito da matemática, mas eu sempre gostei muito do ensino, né? E aí, conversando com vários colegas da área de educação matemática, e aí fui conversar com o meu orientador de mestrado, aí ele falou, é a sua cara, você gosta mesmo de educação, né? Ele falou, eu acho que você vai se dar bem nessa nova empreitada, né? E aí eu fui fazer o doutorado na educação matemática, mais especificamente eu trabalhei com história e o modelo dos campos semânticos, onde a gente estuda produção de conhecimento e produção de significado para objetos matemáticos. Tem muito a ver com a sala de aula. Essa é uma área nova que ela é mais voltada para a prática, ela não é muito teórica, porque se você for estudar teoria, você fala, nossa, o que é isso? Mas a hora que você começa a aplicar a teoria dentro da sala de aula, você consegue entender o que o modelo do campo semântico está falando. No sentido, quando você fala alguma coisa e o aluno diz que não entendeu, e você repete exatamente a mesma coisa, o aluno não está dizendo eu sou surdo, ele está dizendo eu não entendi esse modo de produzir significado para esse objeto, né? Existem outros modos de produzir significado para esse objeto, né? E aí a gente tenta entender aonde o aluno está falando, qual é o significado que ele produz e o que a gente está produzindo dentro da matemática. É uma área bonita, né? De se trabalhar, isso tem a ver com a prática. Eu trabalhei com este modelo, mas não com a sala de aula no meu doutorado. Eu trabalhei com este modelo para poder ler obras históricas. Então, eu trabalhei com o livro do Euler, né, no meu doutorado, aonde justamente eu queria entender a produção de significado e conhecimento que o Euler fazia para objetos matemáticos. E, na verdade, também, falar que ele fazia é o que eu acho que ele está fazendo, porque, na verdade, você não tem a pessoa para dizer para você, falar assim, eu estou fazendo isso. Como ele é um sujeito histórico, eu não consigo ter uma entrevista que nem a gente está falando para eu falar, não, Emiliano, não é bem isso que eu estou falando, né? Então, você só tem a obra, e aí é a minha leitura, né, da obra dele, usando o modelo. Foi muito legal, justamente para trabalhar com a teoria do conhecimento, ver como o conhecimento dentro da matemática vai se constituindo, quais são os obstáculos que a gente vai tendo do conhecimento, para a nossa sala de aula, né? Eu estou dizendo isso para a nossa sala de aula porque eu estou com a minha primeira orientação de mestrado no Prof. Mate, que é o Marcos Montanha, e é muito legal porque a gente discute e depois ele vem me falar como foi a prática dele. O trabalho dele não é prático, mas tudo que a gente discute, ele consegue olhar na prática dele o que a gente está discutindo, né, de ver a produção do aluno dele, olha a dificuldade, porque a gente trabalha com a história, e ver que aquela dificuldade dele, historicamente, já tinha, né, a dificuldade do nosso aluno hoje é a mesma lá do século XVII, entendeu? Né, no sentido da produção do conhecimento, como ele vai se constituindo, né. E então, aí eu terminei meu doutorado em 2017, em Rio Claro, na área de educação matemática, né. Então, essa é a minha formação, né? Eu sou licenciada, mestre em matemática na área de álgebra e doutora em educação matemática, trabalhando com produção de conhecimento, significado e história da matemática, que é uma coisa fascinante, né? Essa como se diz, é a minha área de formação e a área que eu gosto, né? O que significa isso? É onde eu me sinto confortável em trabalhar, né? Com a história, com a matemática, para mostrar como as áreas, então, estão interligadas, né? Ela não é estática, né? Isso é legal, o aluno perceber que a matemática não é disciplinar, né? Ela é uma coisa que contínua. Basicamente, você já começou a fazer a parte da minha segunda pergunta, e até fazer alguns comentários que você acabou de falar também. Então, eu também queria saber essa questão do seu campo de atuação dentro do Instituto Federal, né? Mas você acabou dizendo, né? Você trabalha com
a graduação, você trabalha com o mestrado, você tem seu aluno de mestrado onde você também trabalha com ideias do Euler, a significação, né, significado das coisas do Euler. E isso, como você falou, assim, o professor ele não está perdido no espaço-tempo, ele acaba se transformando, ele acaba adquirindo, digamos, mais experiência, e ele também vai fazer pesquisa. Ele acaba fazendo pesquisa também pelo fato de bater o que ele está fazendo de estudos, né, com a própria prática dele, né? Então, a gente vai entrar um pouco agora nesse campo, Valéria. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua área de pesquisa. Então, você falou que você trabalha com pesquisas de álgebra, você trabalha com história da matemática, especificamente com a questão do Euler. Então, eu queria que você expandisse um pouco mais esse espectro da área de pesquisa. Tá. Inclusive, hoje, depois dessa nossa reunião, eu tenho meu grupo de pesquisa que a gente está traduzindo um livro do Grassmann, que é o precursor da álgebra linear, né? Então, a gente está traduzindo ele para o português para a gente entender as ideias dele, né, por detrás. Então, assim, uma das atuações que eu tenho ainda é essa parte de história, com a parte da tradução, né, que a gente se preocupa em, por exemplo, o Grassmann estava querendo dizer isso. Não, a gente vai traduzir e depois vai olhar a produção de conhecimento que nós fazemos sobre a obra dele, no sentido, ele pode estar dizendo isto, né, ele pode estar dizendo aquilo, né. Então, a minha área de atuação do IFE, você já falou, mas eu estou trabalhando com Arquimedes, a gente está trabalhando com a história das séries e com Arquimedes, né. Então, a nossa proposta também é analisar as séries geométricas que aparecem nos livros didáticos também, o objetivo. No livro lá já aparece limite. Como assim você fala de limite se o aluno não tem nenhum fundamento dele, né? Da onde veio essa ideia, né? Então, a gente está tentando trabalhar mais ou menos dessa forma. Agora, meu novo aluno do mestrado, ele conseguiu uma coisa muito legal, que é uma obra do Euler, que ele escreveu para o ginásio, para São Petersburgo, quando ele estava lá, né, na Rússia, para orientar os estudos da molecada do ginásio, né? E essa obra só estava em russo, eu descobri uma tradução para o alemão. E aí eu até falei para ele, o alemão, né? E aí ele entrou em contato com a universidade, eu passei um monte de link, e aí consegui uma biblioteca, um professor, tal, e os caras têm uma tradução para o inglês. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos analisar alguns capítulos para ver o quanto é viável hoje, ele na sala de aula como professor, o que o Euler propunha de ensino, se isso é legal, fazer ainda hoje, e eu acho que porque o Euler tinha uma visão muito, muito linda da matemática também, bem ampla, né, de tentar usar as ideias dele para o ensino hoje, né, então isso é uma proposta. Então, essa também é uma das coisas que eu estou fazendo no IFE. Hoje, atualmente, eu sou coordenadora da licenciatura em matemática, né, que a gente sempre vai modificando, né, então, né, hoje eu tenho essa função também, lá dentro do Instituto Federal, trabalho, nesse semestre, eu estou trabalhando com as disciplinas de cálculo 1, álgebra 1 e polinômios, né, números complexos e polinômios, né? Então, a gente tem uma diversidade, a cada semestre a gente vai trocando uma disciplina aqui, outra ali, né, no mestrado também, a gente vai compartilhando, e a minha área de interesse é essa, né, é a matemática, mas pensando mais na área de álgebra, análise também, que cálculo também é uma coisa bem interessante de trabalhar, então essa parte do ensino também, da história, isso tudo é a área que eu gosto, né, e acho que todo professor, se ele é professor, ele gosta do ensino, né? Então... E assim, Valéria, matemática não é um pacote onde você aceita e gosta automaticamente de tudo que vem, né? É muito curioso isso, a gente realmente tem preferências dentro da matemática, mas a gente sempre deixa uma portinha aberta ali, né? Porque assim, tem uma área subjacente ali, né, que eu consigo pegar algumas coisas, né? A Valéria falou um pouco de história do Euler, né? O Euler tem uma história muito linda, né? E eu fico emocionado quando você fala a visão que o Euler tem de matemática, porque em algum momento ele ficou cego, né? E é muito maluco, porque dizem, eu não sei, talvez a Valéria me corrija, que a produção matemática dele, ela ficou bem transformada depois que ele ficou completamente cego. Então, digamos que... Ele produziu mais, a produção dele aumentou, Emiliano. Valéria,
assim, muitos alunozinhos jovens, futuros professores, talvez não só do Instituto Federal de São Paulo, né, mas de diversos outros, sei lá, outras instituições, querem saber um pouco mais sobre materiais de pesquisa, né, que você poderia indicar. Então, você falou que vocês estão traduzindo o livro do Grassmann, né? Você falou que o trabalho do Hércules, ele conseguiu encontrar, né, um livro em inglês, né, onde vocês vão trabalhar a tradução. Mas, assim, são campos completamente diferentes. Então, se alguém gostaria de tomar algum contato com o que você trabalha, leituras, assim, para alunos de graduação, né? Para iniciantes, né? Vamos iniciar algum estudo sobre isso. Você tem alguma recomendação? Olha, eu vou fazer propaganda da minha tese, né? Por favor. Minha tese. Mas é assim, ó, vamos lá. A minha tese, você primeiro tem tido sequências e séries na sua graduação em cálculo, né? No nosso curso do IFE, a gente tem um curso que se chama Sequências e Séries, né? Em algumas outras universidades não existe essa separação. Sequências e séries está dentro do cálculo, né? Do cálculo 2 ou cálculo 3, depende da grade, né? O que eu fiz para o aluno entender um pouquinho mais e ele ver essas formas diferentes de trabalhar com a matemática, porque a matemática que o Euler trabalhava é diferente da matemática que a gente trabalha hoje. E eu vou dizer mais para os nossos aluninhos. Quando a gente trabalha na graduação, a matemática que a gente trabalha também é uma matemática mais avançada, né? Não é a matemática que ele vai ver na graduação que ele vai levar ela exatamente daquele formato para a sala de aula, né? Ele vai ter que fazer uma modificação nessa matemática. Às vezes, o que eu falo para os alunos quando eu vou trabalhar com imersões, né, de um corpo estar imerso dentro do outro, você não vai falar isso na educação básica. Mas você, como professor, tem que saber os conceitos. E esse que é o papel também da faculdade, né? Você aprender novos conceitos, novas teorias, se aprofundar mais nelas, mas isso não necessariamente significa que você vai passar exatamente daquela forma para o aluno, né? Então, eu estou falando do Euler porque, assim, o meu trabalho eu fiz com séries. Eu analisei as séries no livro Álgebra do Euler, né? Como ele trata as séries lá. Euler foi o precursor da utilização da soma de séries divergentes. Então, no nosso curso é assim, se a série diverge, você acabou, né? Você quer saber se ela converge ou diverge. Se ela diverge, não, gente, a série diverge, ela pode ter uma soma, mas o conceito de soma é diferente do conceito de aritmética. E o próprio conceito de soma dentro de séries, ele também é diferente. Eu não estou somando aritmeticamente as coisas, né? É um outro conceito que está por ali. Olha que legal, descobrir que a soma pode ter uma outra forma de trabalhar com ela. Isso é uma das coisas que a gente aprende no curso da licenciatura, né, no curso de matemática. Você perceber que, dependendo das palavras, elas podem ter significados diferentes, dependendo do contexto que você está trabalhando. É uma coisa bem simples de vocês entenderem, é quando você fala igualdade. Eu estou pensando em equação, eu trabalho com igualdade, mas se eu estou na geometria, eu não falo que duas figuras são iguais, eu falo que elas são congruentes, né? Mas não é a mesma coisa? Vamos dizer, entre aspas, mas dentro de uma área eu uso uma linguagem, dentro da outra área eu uso outra linguagem, né? E assim a gente também tem, dentro das sequências de séries, o termo soma é que muitos professores não chamam a atenção, a toda a diferença quando você está trabalhando com séries, porque não é a soma aritmética, é um outro conceito de soma. Ela só vai ter a ideia da soma aritmética quando a série é convergente. Então, se a série for convergente, eu posso pensar que ela coincide o conceito de soma com a aritmética, né? Tudo que você acabou de falar se encontra dentro da sua tese. Conta dentro da minha tese. E tem um então... livro dele, que eu traduzi, mas ainda não publiquei, preciso organizar. Tem mais coisas ainda do Euler falando e mostrando de forma simples como você trabalhar dentro da sala de aula. Ele estava explicando, né? Por exemplo, o mínimo múltiplo comum para somar frações. Você perde tanto tempo ensinando o algoritmo da redução, do MMC, e aí ele te dá uma outra forma de você trabalhar com frações equivalentes, né? Que seria muito mais simples, né? Então, assim, olhando para a história, a gente consegue aprender algo para a nossa prática docente, né? A forma que ficaria mais simples. Tem a minha tese. E alguns artigos, assim, para quem está começando, para entender do que eu estou falando também, né? O que é produção de conhecimento, produção de significado, que é um objeto matemático, né? Eu acho que isso tudo ajuda a gente como professor, né, a amadurecer.
E os futuros professores também. Isso, principalmente eles, né? A gente trabalha para isso, né? O meu orientador, que ele faleceu, do doutorado, ele dizia assim, que a matemática serve para a gente tirar o chão dos nossos alunos, né? Por quê? Porque às vezes você mostra algo que racionalmente, vamos dizer assim, parece que não acontece, né? E de repente você faz a conta e você mostra que aquilo é daquela forma. E aquilo deixa a gente, uau, que a gente chama de um estranhamento, né? E ele fala assim, você tira o chão e depois você argumenta. Por que ele achava interessante esse de você tirar o chão? Porque às vezes na sua sala de aula, como professor do ensino básico, os alunos, eles argumentam de uma forma totalmente diferente, ou você mostra alguma coisa totalmente diferente para eles, né? Então, é você tentar dialogar com essas diferenças que existem, né? Muito legal. Então, com essas considerações finais com relação a tudo que você falou, a gente encerra a entrevista. Eu gostaria muito de agradecer novamente a sua presença aqui, e é uma honra tê-la como primeira convidada para fazer essa entrevista, tá? Muito obrigado. Eu agradeço você, ao Henrique que está por detrás dos bastidores, esse convite, e me coloco à disposição para qualquer outra coisa, esclarecimentos e outras coisas mais. Perfeito. Certo? Foi um prazer. Tchau, Valéria. Até. Muito bem, então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Conversas Temáticas. A gente vai periodicamente convidar colegas professores para que eles façam esse mesmo modelo de entrevistas, certo? Bom, então, a partir de agora, você pode olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver materiais que, durante a nossa entrevista, a Valéria comentou, outros materiais que a gente achou relevante também, e já que você está olhando aqui embaixo, faça o favor de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês terem mais conteúdos e informações nossas e apoiar essa nossa iniciativa, tudo bem? Então, até o próximo programa.